Normal. O Abner tá só terminando ali de gerar um link.
Gosto muito desse livro do Terry Egerton. Eu leio o C.S. Lewis também como crítico, né? Mas ele é mais engessado. Ok? Olá, Poderosa. pessoal, mais uma vez aqui com vocês. Hoje é um dia assim felicíssimo. Estou com grandes mulheres, né? E só para reiterar que o nome do nosso quadro, Amada com Elas, diz respeito a este livro grandioso da Toni Morrison, né? A New York Times considerou esse livro um dos 25 livros mais importantes da América do Norte. É um livro que não traz uma estrutura linear. Se você quiser ler este livro achando que a autora vai situar a gente na introdução, não se engane. Ela joga você dentro da história. São muitos pontos de vistas, né? Muda esse foco narrativo o tempo inteiro e fala assim das grandes questões da escravidão, pós-liberdade, né? Dos escravos. A personagem principal do livro é Sete e tem também essa personagem que vem mexer com a história chamada de Amada. Eu sempre gosto de ler aqui na introdução do livro nas primeiras páginas, Romanos 9:25. A própria Toni Morrison fez questão, né, de colocar aqui: chamarei meu povo ao que não era meu povo e amada a que não era amada. Então, que todos nós possamos nos respeitar, que as mulheres possam se respeitar e observar que tem mãos, cabelos, bocas e estima. Então, aí eu estou aqui com essas maravilhosas, amadas, sim. Estou aqui com a querida Ana Raquel, minha colega de profissão. Eu fico feliz de poder trabalhar com Ana Raquel. Nós estávamos aqui no começo, ela tem histórias lindíssimas de todo esse processo de leitura literária, de promoção e de grandes encontros, né, Ana Raquel? A gente vai conversar com ela. Ela é uma professora, formadora e uma querida. E sim, ela é muito afetuosa. Eu estou aqui também com a querida Cláudia Santa Rosa. Claro, Cláudia Santa Rosa é uma figura conhecidíssima de todas nós, né? Ela foi a nossa secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, é doutora e mestre em educação e tem uma bonita história para nos contar. E a propósito, ela também é escritora, sim. Cláudia Santa Rosa é escritora. Estou aqui com Tâmara Abreu, a gente parece que se conhece há muito tempo, né? Professora Tâmara Abreu, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje ela está aqui com a propositura de conversar um pouco sobre literatura, embora ela tenha outras frentes, aí outras formações, mas nestas nós vamos conversar sobre literatura. Antes, claro, eu estou aqui com esta linda cerâmica da Apego, da minha amiga Ariane Galvão, e eu trago aqui sempre papeizinhos para a gente colocar palavras assertivas, né? Então, vocês vão tirar um papelzinho aí, vão colocar uma palavra assertiva, uma palavra que enaltece, tá? A gente vai escrever uma palavrinha e vai deitar a palavra aqui, e no momento oportuno a gente pesca a palavra e a gente vai conversar sobre ela. Por que palavras? A Cecília Meirelles, lá no Romanceiro da Inconfidência, ela diz: ai, palavras, que estranha potência vossa, todo início da vida principia a vossa porta. E Drummond tem um poema bonitinho que ele diz assim: entre palavras e combinação de palavras, circulamos, vivemos, morremos e palavras somos. Então vamos de palavras assertivas. Podem escrever aí, meninas, as palavras assertivas de vocês. Aqui agradecer a Abner. Abner é nosso técnico que está aqui, ele não aparece, mas é o rapaz aqui que nos acompanha, o primoroso Abner. Pronto. A gente vai deitar as palavras aqui, tá? Querida Ana Raquel, me diga aí, a gente estava aqui conversando logo que você entrou, você disse que tinha muitas histórias para nos contar, né? E aí você nos trouxe livros preciosos. Vamos aí começar com você, falando aí dessas suas caixas lindas de formação. Boa tarde, né, companheiras amadas, né? É um prazer e um privilégio estar aqui com vocês, viu? É uma oportunidade assim ímpar, né? E nós somos portadores de história, né? Enquanto seres sociais, nós portamos histórias de vida, vivências, né?
E eu gostaria de iniciar a minha fala, tão bem Ana Catarina iniciou falando sobre o poder das palavras, e é um livro que fez parte da minha formação enquanto mediadora de leitura, o livro do Prazer em Ler. Ele diz, de maneira mais geral, gostaria de dizer que talvez não exista exclusão pior que a de ser privado de palavras para dar sentido ao que vivemos. Michelle Petit. Então, é o poder das palavras. Esse poder das palavras nos trouxe aqui, né? Nos dá essa ânsia, esse desejo de estar sempre aprendendo, a busca pelas palavras, né? Eu agradeço a Ana Catarina essa oportunidade, né? E a Deus, né? Por estar aqui com vocês. E eu represento a mediação de leitura do município de Parnamirim, certo? Eu iniciei essa trajetória lá no início de 2007, 2008, logo quando as escolas estaduais e municipais de Natal e Parnamirim começaram esse processo de formação das suas bibliotecas escolares. Então foi assim um movimento grandioso, né? Foi a conquista do espaço, a organização, as formações, os seminários Prazer em Ler, não é? Tudo isso que foi organizado, eu me encantei com esse universo porque já fazia parte da minha trajetória, desde criança, né? Assim, amor pelos livros, pela literatura. Embora que eu venha de uma escola pública que não tinha biblioteca, a gente sempre buscava, né, algo novo para ler, para trocar com os colegas, a gente sempre tinha o nosso sebo de troca uns com os outros. Então, hoje eu represento a Biblioteca Escolar André Neves, que Que fica no lindinho. bairro de Cajupiranga, em Parnamirim. É uma É. biblioteca que tem um patrono muito especial, que nós já tivemos o privilégio e o prazer de conhecê-lo pessoalmente, 2 ou 3 visitas à nossa escola. Então, a nossa escola, ela tem um trabalho muito especial, junto com minha companheira Francisca de Assis. Nós desenvolvemos os projetos e sempre trazendo leitores, trazendo escritores, né? E formando esses leitores. Nós trabalhamos os livros de André Neves e a leitura literária, ela é fundamental, né, na formação do ser humano, na formação do indivíduo e enquanto seres sociais que somos. Então, falar dessa trajetória é como se esses livros fizessem parte de uma trajetória de uma construção histórica, né? O Prazer em Ler, os seminários, a assessoria de Angélica Vitalino, com todos os profissionais que eles já trouxeram, né, para nos formar, que hoje nós estamos aqui com companheiras A Ana Raquel preciosas. falou assim, então, né? Ah, sim, Tamara já esteve conosco. Exatamente. Então é precioso, né? Então é como se fôssemos colecionadores de chuva, né? E ao mesmo tempo eu vejo também a mediação de leitura, comparando ela, que a leitura literária traz esse universo, né? Eu vejo como a saia do amor de Ana Catarina, aquela saia que abraça, que Ah, protege, obrigada, né? Que querida. cuida das crianças, que ensina, que dá aquela orientação. É como se fôssemos aquele que protege, né, que abre o leque para que as crianças É, se tornem leitores. sobre essa questão, né, Tâmara, quando Ana Raquel diz assim, que abraça, as formações abraçam. Nós tivemos um tempo, né, fiquei muito feliz que você esteve lá no Mariúste conosco, essa questão de abraçar. O porquê dessa importância da formação para o professor, né? O porquê de mostrar eu queria que você dissecasse um pouquinho para a gente, assim, como chega isso para o professor? E se ainda há muitas lacunas, essa formação? No início da tua fala, eu dirigi a Ana Raquel. Depois virou a chave, eu digo, foi para mim. Deixa eu prestar atenção. Você pode refazer, por favor? Ana Raquel, ela fala de toda essa trajetória, ela nos aponta uma questão histórica, né, da Uhum. formação que teve, das orientações, porque ela pontua que o trabalho que ela faz é fruto de indicadores, é fruto de formação, é fruto de projetos, né? Assim, eu queria saber em que medida isso a gente até parece é um pleonasmo, né? Mas assim, qual a importância gigantesca que isso tem sobre as bases cognitivas do professor? Ótimo. Ótima pergunta.
Obrigada, Ana, pelo convite para estar aqui e Eu começar estou esse diálogo emocionadíssima com com essas essa potências mediadora de aqui. leitura tão experiente, né? Eu acho que na escola as professoras, professores, enfim, que estão no chão da escola e vêm dos cursos de dia já dentro da universidade, tem um leque muito grande de disciplinas e de demandas para as professoras que não permite, que acho que era uma coisa que era para ter vindo da própria formação escolar, né, que as professoras saem de uma formação com lacunas de leitura ainda importantes, e por isso é tão útil, né, é tão importante, é fundamental que se faça formações continuadas, que se participe de eventos, que se faça novos cursos de extensão, o que for oferecido, né, pela universidade ou por organizações não governamentais, como a Cláudia já fez vários trabalhos, o Instituto CIA promovendo junto parceria com o ID, né, aqui. Essas formações são fundamentais para os professores, porque isso vai se reverter num professor mais qualificado, né, com mais leituras, com mais instrumentos para trabalhar a mediação em sala de aula, que requer tanto aspectos técnicos quanto aspectos culturais. E o professor realmente se beneficia e devolve isso para os seus alunos, né? É fundamental que a gente volte, né, a ter, por isso eu decidi, vou até antecipar aqui para vocês, após 10 anos eu vou dar novamente um curso de extensão durante o ano de 2023 sobre leitura, literatura Ai, que infanto-juvenil e legal mediação de isso. leitura na universidade. Muito bom. Eu Em tempos estou montando o em curso. tempos que a gente está carente, né? Porque nós passamos um processo exitosíssimo, está aí, né? Que bom que nós temos o poder da escrita para que se ateste que a gente viveu momentos frutíferos, importantes e exponenciais. Mas aqui eu gostaria de pedir às políticas públicas para ressignificar, para ter um olhar mais apurado, para considerar toda uma geração que teve pessoas de excelência na frente, né? Professora Tamara Abreu, professora Cláudia Santa Rosa, né? Outros exponentes aqui que cuidavam, né? Minha irmã Ana Cristina disse assim, Catarina, eu participei de todos os prolês, assim, a saudade de pessoas que de fato conhecem literatura e falam da literatura por ela mesma, né? Porque a gente só pode falar, né, professora, da literatura por ela mesma. Eu vou procurar seu curso. Eu vou Eu divulgar vou com vocês. eu vou me Estou inscrever. montando Fiquei bibliografia, interessada também. porque vai ter uma parte a respeito de como funciona a ficção, que é lidar com o texto literário, né? Vai ter uma parte de leituras importantes, entre eles o Terry Eagleton, mas outros autores também, que a gente sabe que tem aí um grupo grande de autores que trabalham sobre o tema da leitura, tanto do ponto de vista cognitivo, né, quais são os ganhos, quanto do ponto de vista narrativo, né, do conhecimento do texto narrativo e do texto poético. É preciso que a gente tenha algumas noções técnicas mesmo de teoria literária, por que Sim, não dizer, sim. né, e que no dia a dia nos dão instrumentos para ter segurança de trabalhar esse texto em sala de aula com os nossos alunos e enriquecer digamos assim, essa leitura, ampliar, fazer aberturas na hora de interpretar o texto, não é? De modo que a gente consiga sair dos lugares comuns e da superfície das coisas, porque atualmente a gente tem tido leituras apressadas e Sim. superficiais. Estamos carentes de leitura de qualidade. E os Professora, indicadores já nos dizem isso, eu tanto na Retratos da Leitura, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, vou dar uma quanto o lida. INAF. O INAF é, Prego assim, batido, ponta virada nessa colocação, né? Eu fico feliz em saber que vai ter essa propositura. Eu penso que nós passamos ciclos exponenciais em relação houve um tempo 2007, 2008, houve um tempo 2009, tempos em que a gente bebeu e ficou imersa, né? Que isso respingou positivamente em todos nós. Eu estava conversando com o Cláudio outro dia e que ela disse, Catarina, a gente precisa de novo desses parceiros.
de novo, de termos parceiros que estejam à frente, promovendo, né? Nos ajudando tecnicamente. E aí, professora, a senhora é esperançosa que haja, de fato, algumas mudanças significativas nessa propositura da leitura literária, de grandes encontros, porque, me perdoem, gente, eu sou essa pessoa que fala mesmo. Eu estive em uns encontros que foram vergonhosos, porque só haviam bandeiras. Não sou contra bandeiras, eu sou uma pessoa também que acredito nas proposituras políticas, né? Eu sou um ser político por natureza, mas que a gente saiba distinguir uma coisa de outra. Quando estivermos no encontro, o encontro ele não é partidário, não pertence a um partido, partido A, partido B. Infelizmente, alguns encontros que eu fui durante este ano, eu fiquei esperando acontecer algo de fato e de direito que fosse inerente à literatura e às questões de leitura, e quase que eu não vejo. E aí, Cláudia, tem esperança ainda que aconteçam grandes mudanças? Então, primeiro Ana Catarina fala assim, a senhora, aí eu já vou me encolhendo aqui, não é? Tendo um susto, depois de encontrar a Tâmara, que Querida. eu vi filhos dela, hoje grandes, na barriga, né? Que legal. Encontrando a Raquel com esse acervo aqui, não é? Enfeitando essa mesa e que eu me sinto muito parte de algumas coisas aqui, motiva assim, muita alegria. Ser uma amada já é assim um momento feliz do meu dia hoje, Que bom, né? Cláudia. Mais um dia que começou muito cedo, mas enfim, vi poder conversar com vocês sobre leitura, literatura, educação. Sim. Leitura para mim é motivo de muita alegria, né? Essa tarde de sábado. E eu digo para você, Ana Catarina, que eu sou uma entusiasta, alguém que está sempre acreditando que as coisas elas vão acontecer, elas podem acontecer, e a gente já viu tantas realizações bonitas, né, nesse campo do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas, que por que não esperançarmos que é possível sim o que ficou interrompido em algum momento histórico possa ser retomado, as pessoas possam sentar o pó, não é? E começar a trabalhar. É muito bacana ouvir de Tâmara que ela vai oferecer um curso de extensão depois de algum tempo, né? Tâmara também que eu conheci falando lindamente sobre a obra de Monteiro Lobato, em tantos momentos e momentos bacanas do programa Prazer em Ler, não é, da nossa parceria com o Instituto CIA, né, o IDE com o Instituto CIA, e Ana Raquel também, que está aqui na minha frente, uma mediadora de leitura, que vem lá dessa época, não é, e que eu fico feliz de ver a boniteza que se transformou, não é, os espaços de leitura se transformaram aqui em Parnamirim, por onde a gente teve a oportunidade de estar junto, de pensar junto, propostas, projetos nessa área. Então, tudo isso mostra que é possível, sim. Algumas instituições chegam, fazem a sua parte, fecham os ciclos, mas para que outras abram, para que outras coisas possam acontecer e para que o poder público também possa acordar e ver que quando uma organização da sociedade civil atua muito numa área, numa temática, é porque há lacunas do poder público, né? Sim, E essas parece tão lacunas, contraditório, né? exatamente, elas precisam ser preenchidas, né? Essas lacunas, porque quem tem as condições para universalizar as políticas públicas é o Estado brasileiro, né? Uma organização ela chega para mostrar que é possível fazer, não é? E se uma organização da sociedade civil consegue fazer ali e mexer e de repente tocar muitas pessoas para a importância daquela pauta, o que é que o Estado brasileiro não pode, com o poder que tem e a capilaridade, né, que tem? Então, acho que nós estamos num momento de alternância de poder, inclusive,
e que logo estaremos com novas gestões iniciando, e eu acredito sempre que é possível que Sim. eh, Vamos processos esperançar, como sejam você fala. instalados, sejam retomados, né, ou sejam eh, Desejo, de fato. oxigenados, né, para que as coisas aconteçam, porque afinal de contas estamos falando aqui de um direito importante, que é o direito da população ao livro, à leitura, à literatura. E vocês estavam falando há pouco, nós vivemos um momento de extrema fragilidade, né. Sim, Eu, vez por outra, me lamentavelmente. pego, ultimamente tenho dito até vez por outra lá no Instagram: "Poxa, estou lendo pouco, estou lendo", não é, estou lendo muito pouco, pouco porque eu sempre tive, assim, números de páginas como metas, sabe, Tâmara? Sim. Não, por dia eu preciso ler, até ou pelo menos, não é, 30 páginas, né. Eu fui muito exigente comigo, e eu tenho uma dificuldade muito grande de falar daquilo que eu não vivencio, né. Então, hoje eu me pego, às vezes li 10 páginas, li, 15 páginas Essa no imersão desse máximo. mundo voraz, E né? muito no virtual e respondendo às pessoas, que eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, nem que seja assim para brigar, né, uma briga boa, Com mas certeza, eu né? não deixo ninguém sem Com resposta. certeza. Então isso leva tempo, é uma outra forma de ler, é uma outra forma de ler, da gente se expressar, mas acaba Mas fragilizando essa aqui, né? essa leitura, não é, essa leitura aqui, É, não é, Fantástico. que é a leitura que nos é a melhor vacina para a entendemos. mediocridade, para combater a mediocridade, não é, a ignorância, Fato. é essa E leitura. uma amiga essa semana disse que estava muito preocupada porque a escola do filho dela não adota mais livros físicos. É tudo por meio do telefone, e ela disse que se tivesse atentado para isso, ela não tinha matriculado este ano. E eu fico pensando nos extremos. Tecnologia é algo maravilhoso, né? Nos dá uma oportunidade gigantesca quando, obviamente, bem conduzida. É a gente que precisa conduzi-la, né? E eu fiquei pensando em que perda gigante, né, Tâmara? A criança não poder fazer isso aqui, porque Hum. não há, é outro componente técnico, é outra propositura de leitura, né? E aí ela disse, Catarina, o ano que vem ele sai da escola. Porque que escola é essa que apagou o objeto livro? Apagou, né? Essa é uma discussão que eu acho que é urgente que seja feita, não só entre pais, porque muitos deles não observam o material didático dos filhos, não observam, não leem algumas páginas para, né, para acompanhar como é Sim. que se constrói o raciocínio, como é que são apresentados os conceitos, como é que são feitas essas atividades, quais são as propostas, enfim, né? E eu, assim, essa semana, exatamente segunda-feira passada, me reuni numa das escolas, que meus filhos estão divididos em duas escolas, eu não vou citar nomes, mas nós discutimos o material didático. Eu vinha já conversando isso no grupo de pais, muito preocupada, porque todas as escolas de Natal, praticamente, Sim. quase todas, estão adotando apostilas, materiais em PDF, produzidos por Uhum. grupos empresariais envolvidos com o mercado da educação privada, que eu já considero uma excrescência no conceito. Se você tem um mercado, uma empresa, ela está preocupada em ter o lucro e não exatamente com a Qualidade. qualidade, certo? Então, Uhum. tudo que puder reduzir custo para a empresa vai se reduzir. Isso é a lógica natural do mercado. Sim. Então, se você. Então, o que eu pude ver é que o material didático, eu estou muito insatisfeita. O material didático atual, com uma das escolas onde estão meus filhos, a outra não, está ótimo, excelente, porque ainda usa livros, né? Mas eu sei, eu converso com outras amigas minhas, e a mediocridade está muito grande. O material está muito fraco, muito ruim.
não é? E houve, mas tem as tecnologias, tem funcional, tem imagens, tem coisas bonitinhas, tem links importantes. É bom para a gestão da escola, é bom para o professor, porque já vem tudo pronto, mastigado, os projetos todos prontos. Eu duvido até que a concepção do material seja feita por pessoas qualificadas. Eu até duvido. Sabe? Que você tenha pego bons profissionais. Porque os bons profissionais, eles custam caro. Isso recai sobre as editoras. É por isso que o livro custa mais caro. Eles Sim. barateiam, contratando maus profissionais, fazendo um material didático pobre, pobre na linguagem, pobre na proposta pedagógica e pobre de referências culturais. Então, nós estamos reféns, atualmente, desse modelo. E eu acho que é preciso urgentemente rever. E aos meus colegas da área de educação, nas universidades federais, eu conclamo, se já existe, eu não sei, tomara que haja grupos trabalhando na avaliação desses materiais didáticos. E simplesmente invadiram todas as escolas particulares a que a gente tem. Quiçá não invadirão as escolas E você públicas. pense, Não sei. e você pense só também, né? Se você recebe esse material que já é incipiente, é árido, e se você não tem a propositura e a intermediação de um bom coordenador, de alguém que faça esse arremate. Porque, ora, se eu tenho material pobre, eu preciso também ter um suporte para esse professor, para que ele possa ser enriquecido, né? Porque se o aluno não tem uma referência de um bom material, pelo menos que esse professor, que esse educador, que esse mediador possa ter aí um nível de construção, né, epistêmica, para que ele possa devolver aos alunos. Professora Tamara Abreu, eu estou curiosíssima. Mostra esse livro aí para a gente. Essa tesoura aqui é Joel Rufino dos Santos, Sim, Crônicas para Ler na Escola. Essa seleção e o prefácio é de Marisa Lajolo. nada menos que Marisa Lajou. É, Para mim, livro é Maravilhosa. vida, maravilhosa. desde pequenos livros me deram Orientadora de casa e tese. comida. Gosto muito desse poema Minha dela. amiga, hoje é parceira de Ai, pesquisa. que Eu tenho legal. todo o orgulho de dizer, jamais, né, Foi a a gente perdeu. orientadora de Foi minha Tâmara, orientadora de Marisa. doutorado. Ai, É. Tâmara, mulher. Só isso, É. né? Olha, gente, aqui uma preciosidade, tá? Joel Rufino dos Santos, Crônicas para Ler na Escola. Então, pouca Ok? gente hoje em dia fala no Joel Rufino dos Santos, né? Ele era um historiador, né? Professor, acho que da UERJ, mas não tenho certeza, do UFRJ do Rio. E a gente, preciso até reler a biografia dele. Mas biografia, eu digo dados, né? Sim, sim. Informações, para não falar besteira, me perdoe. Além do mais, eu preciso fazer um pequeno meia-culpa aqui. Se eu falar qualquer coisa, enfim, confusa, equivocada, é que o Covid deu uma bugada na minha memória. As Muita coisas, de vez em quando eu estou gente. trocando palavra. Eu notei, ainda ficou uma pequena desordem aí de memória, e às vezes eu troco palavras involuntariamente. Mas não é nada que seja, enfim, Que grave. afete. Olha É. só, gente, Então, esse outro. aqui esse outro é do Joel Rufino dos Histórias Santos, de bicho. Histórias de Bichos. Aqui tem Deixa eu 4 ver. contos maravilhosos. Esse é ilustrado pelo Cláudio Martins, mas ele tem uma série de livros para crianças. E essa é muito pouco lido, né? Muito pouco explorado. Eu me lembro que a professora Marlia Marília trabalhou durante um tempo, na época do Mediadores de Leitura, acho que eu trabalhava com Deusa, estava na minha equipe de professores, e ela me disse, Tâmara, tem um livro do Joel maravilhoso, ela me indicou, foi a professora Marli que trabalhou com a gente no grupo de pesquisa, e se chamava O Presente de Ossanha. Esse livro deu aberturas Presente de imensas para se Ossanha. discutir questões de escravidão, questões de liberdade, né? Noções importantes que você pode trabalhar em diferentes níveis de aprofundamento na discussão, a depender da faixa etária, do grau de amadurecimento, né, dos seus alunos. Mas eu pude ver o quanto esse escritor é maravilhoso e pude comprar livros para os meus filhos, mas não é fácil, você não encontra em livraria de Natal. Então, muitos Como livros. muitos títulos, como muitos Eu outros compro títulos, muitos né? livros, para mim a melhor livraria das poucas que ainda tem, em termos de acervo, de qualidade de acervo, é a Cooperativa Cultural da UFRN. Eu sempre comprei livro lá, mas eles não trabalham com todas as editoras.
né? Então, às vezes, eu compro livros pela internet e quando eu viajo, como eu vou ao Rio 2 vezes por ano, que a família do meu marido é de lá, eu estou sempre dando uma Olha olhada. Esse aí, daqui mesmo eu gente, comprei no Rio. dicas para comprar, tá certo? O Joel Rufino dos Santos. Um escritor maravilhoso. Inclusive, tem Sim. várias. Aqui você tem, por exemplo, a possibilidade de trabalhar crônica no ensino médio, tá? Trabalhar o gênero crônica, trabalhar vários temas históricos. Tem um dos textos aqui maravilhoso sobre o Quilombo dos Palmares. E você pode fazer, se o professor está trabalhando esse tema com os alunos, né? Tem o quadrinho maravilhoso do Marcelo de Salete, que é o Ganga Janga, eu acho, que é grosso, assim, enorme, maravilhoso, os quadrinhos que aprofundam mais, mas você pode fazer um link, né, da crônica com o quadrinho e dar um show É, de estudo sobre o Quilombo dos Palmares. Lamento que as coisas não nos cheguem em tempo oportuno. Quando eu entrei em contato com essa escritora, Toni Morrison, eu fiquei me perguntando onde estavam os meus professores, que nunca me falaram da Toni Morrison, né? Fiquei triste, assim, porque nesse dado do livro, ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e foi a primeira negra, né, a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Então, quando eu vejo, eu me considero negra, já falei isso no outro programa, eu semana passada aconteceu um dado curioso que eu falei para o colega que eu me via como negra. Ele falou: Mas, Catarina, você não é negra. Aí eu disse: Mas, assim, por que eu não sou negra? Ele disse, porque eu não vejo você como negra. Eu disse: Não, mas eu me vejo. Né? Eu me sinto negra, eu me vejo como negra. Então, cada vez que eu escuto sobre um escritor, né, que eu me identifico, para as pessoas que não são negras, tenho amigas brancas maravilhosíssimas, mas eu queria fazer aqui um parêntese. Eu me sinto representada quando eu assisto a filmes e quando eu pego literatura e vejo atores que eu me considero como ele. Então eu vou dar uma pesquisada assim, Joel Rufino dos Santos. Muito obrigada por ter nos apresentado, viu, Tâmara? Cláudia, eu simplesmente cometi um erro grasso de não ter trazido o seu livro, porque Cláudia é escritora. Sim, ela é escritora, Sim, viu, Ave gente? Maria, eu nem comentei sobre essa escritora de Ana Ela é, sim, porque quem Catarina, escreve um livro é porque escritora. Quando José de Castro disse assim, a escritora Catarina, eu disse, ai, meu Deus, eu sou escritora. Ele, você é o quê? Eu digo, não, porque você escreveu um livro, então você é escritora. Me conte um pouquinho aí, diga pra gente sobre este livro, né? Inclusive, eu tenho o livro da Cláudia, certo? E aí, Cláudia, me comente como é que você chega na propositura deste livro. Ana Catarina, primeiro lhe dizer que não é, eu não me vejo exatamente como uma escritora. Eu sou uma professora que escreve algumas coisas, né? Que escreveu uma tese de doutorado. Então, foi essa tese que, na verdade, se transformou em livro, né? Que eu nem trouxe, lamentei não ter conseguido um exemplar em casa para oferecer à Tâmara, porque a gente vem aí de um tempo, não É uma é? E eu quis jornada. muito, mas não tinha nenhum exemplar lá em casa disponível para trazer hoje aqui. É a minha tese, foi a minha tese de doutorado, que depois de anos e meia dúzia de pessoas cobrando, eu transformei em livro. E aí tenho as obras Quer dizer que você publicou muitos anos depois da defesa. muitos Então anos vai ser o depois da meu caso. Eu nunca defesa. publiquei minha tese. Publique, Todo mundo diz, Tamara, publique, publique. publique, são Inclusive, ganhos. é o trabalho escrito meu que eu mais gosto, do qual eu mais me orgulho. E eu nunca publiquei. Belezeira. Mas vá, diga lá. Tâmara, eu sempre quis publicar, na verdade, porque meus escritos acadêmicos, eu nunca desejei que ficassem esquecidos, né? Lá, esquecidos. Que fosse algo que tivesse vida, fosse útil no sentido de servir para as pessoas refletirem, enfim, quem sabe inspirar. Eh, mas eu deixei a tese lá descansando alguns anos, imagina, eu defendi em 2008 Uau. e só fiz o livro em Diga pra 2021. gente, Cláudia, aí o título bem bonito. Então, o livro é sobre a Escola Escola da da Ponte. Ponte, né?
A Escola da Ponte foi a escola em Portugal onde eu Referências. desenvolvi a minha pesquisa para o doutorado. E aí Pacheco estava muito aqui no Brasil e chegando com muita força. Para quem não sabe, José José Pacheco. Pacheco, idealizador do projeto da Escola da Ponte. É uma escola fantástica, realmente diferenciada em todos os sentidos. E eu quis muito que ele publicasse no Brasil bastante, para que o meu livro não fosse confundido com uma. Ah, e Cláudia fez sobre a Escola da Ponte, porque está num momento que tem muito apelo, né? Marketing, coisa Sim, do gênero. Então, eu achei que era necessário ele publicar, né? sim. Fazer todas as publicações que ele considerasse vigorosas para divulgar a grande obra da vida dele, né? Que é a Escola da Ponte, meu amigo querido, enfim. E aí me segurei para não publicar logo. Depois vieram os projetos, um atrás do outro, enormes, que eu me envolvi, inclusive a Secretaria Sim. de Educação, né? E não deu para fazer quando eu achava que já era tempo de fazer o livro. E só o ano passado, com a pandemia, aí fui forçada a dar uma freada nas coisas, não é? A parar, não trabalhar tanto, enfim. Então eu cuidei de fazer as adaptações, os ajustes, e para sair o livro realmente, né, que é outra história, não é a tese, você não vai publicar Que a dá uma tese. enxugada, né? Tem que enxugar Outra e realidade do ler, público, reler, e muitas idas e vindas É, para e é para o público geral, né? Muda a perspectiva de perspectiva, escrita, porque não é mais para para configurar outro dentro da leitor, né? biblioteca para acadêmicos, para estudos Exatamente, acadêmicos. exatamente. Gente, Então só um minutinho fiz aqui, Cláudia. Prefácio de Moacir Gadot? o Ou é o prefácio, pós-fácio? Que honra, não, o dona Ana. É prefácio o prefácio. luxuoso, não é de Menina, Moacir quando eu vi, eu digo, Gadot. oh, meu É, Deus, Moacir Gadot, é. deixa estar, gente. Ele fez um prefácio realmente luxuoso, como eu falo, né? Porque eu dialogo muito com ele, ele sempre foi uma pessoa muito querida. Nós fizemos algumas coisas do ID, né? Juntas, ele conosco, a ouvidoria da escola pública, da educação, ele veio, inclusive, para o lançamento, fez palestras, enfim. E tinha tudo a ver, né, ser ele, porque eu trabalho com um conceito de escola cidadã que é muito Moacir Gadot, né? É muito Paulo Paulo Freire, Freire. apesar das pessoas olharem para mim e pensarem assim, Cláudia é de direita e Paulo Freire é de Gente, esquerda, eu tenho uma foto com né? Paulo Freire e Mas as pessoas dizem assim, você tem uma foto com esse homem? Eu disse, então, aí formou, saiu uma guerra no Brasil, né? Uma coisa dessa coisa de Paulo Freire, mas, poxa, eu trabalho em escolas que respiram, vivenciam Paulo Freire, né? Nossa. E são escolas que, dá licença, têm dados resultados. É uma efetivos. Tem referência, Uma gostem ou referência, não, é uma grande uma referência. referência. Então, Referência. eu pensei, alguns vão torcer o nariz quando virem esse prefácio de Moacir Gadot, Menina, eu né? disse assim, Mas que coisa dane-se. luxuosa. Pois é, para isso que a gente Então, escreve, mas para incomodar também, né? A gente escreve não é para que as pessoas só concordem conosco, é para as pessoas discordarem, para as pessoas ficarem perplexas, né? Então é isso. Então, e o pós-fácil do próprio José Pacheco, né? Eu achei que tinha tudo a ver com ele, essa coisa de meio que ir o depois, né? Da Escola da Ponte para frente, né? Que ele está aí envolto em milhões de projetos e todos já colocando a Escola da Ponte como um fóssil da educação. E eu, puxa vida, e eu lutando, Pacheco, para um pouco da Escola da Ponte Cláudia, acontecer nas isso nossas se dá, eu escolas. acredito que as pessoas, às vezes, elas desgastam os conceitos, né? Parece que são carentes de que venham novos conceitos, porque às vezes eu percebo que as ideias que se pretendem novas, elas não são novas. O que muda muitas vezes é a nomenclatura, essa sede da mudança, né, do nome, né? Mas assim, as ideias
excelentes, elas permanecem. Então, aí é o aprender com a Escola da Ponte, né? Repensar a educação. Foi muito bem recebido, os professores, que é o que mais me interessava, né? Com retornos fantásticos. É, e assim, estou feliz com o resultado, né, do livro. Embora esses anos todos, a tese eu não sei quantos trilhões de vezes eu passei o link para as pessoas estudarem, enfim, usarem, conhecer, né, o trabalho. Uhum. Mas organizei, Ana Catarina, algumas publicações Esse nessa. daí eu não tenho. Quem me Ana prestou foi a Raquel, eu Angélica. não trouxe, né? Mas Você Ana não Raquel tem? Esse daí eu trouxe. não tenho. Eu Eu tenho. quero E um. Guarda da depois minha eu concedeu um construção, para né? Ana você. Raquel trouxe. E esse vou livro foi um dos que eu tive a oportunidade de organizar, não é? Que traz os projetos que a gente teve a oportunidade de coordenar, em parceria, inclusive, com o Instituto CIA, com as secretarias de educação, por meio do programa Prazer em Ler. Esse outro que Ana Raquel trouxe também, eu não É trouxe, minha mas ela trouxe, biblioteca né? particular, já Por isso que ela vem. está aqui. É, Ela é uma fofa. aqui também tem um pedaço de mim, tem coisas que eu escrevi também que estão aqui, registros sobre o trabalho do Rio Grande do Norte, nesse campo do livro e da leitura, e as coletâneas, né, de artigos, porque por muitos anos, quando o Rio Grande do Norte, né, vocês não tinham nascido, era um estado com muitos impressos, alguns impressos jornais, a gente tinha lá um canto de página fixo, e esses artigos todos publicados muitos anos, a gente também fez livros com essas coletâneas, e que, bom, na verdade, eu reúno palavras, Ana Sim. Catarina, palavras sem esse compromisso que tantos autores, não é, têm de fazer uma Mas isso literatura também se chama linda escritora, porque não é um ser que é como abduzido, você. né? Você é, sim, escritora, né? O que nem passarinho aí que acabou Sim, de sair do obrigada, Sim, querida. por forno. sinal, eu quero pedir a sua tese de doutorado. Vamos ver como é que eu faço para, se eu compro em algum lugar, se você ainda A tem para. gente A gente combina. combina. E o seu livro, que nem Ah, eu passarinho, que eu tenho. ainda não Você vai li. sair com ele Já daqui, vou tá sair bom? daqui com ele. A saia do amor de Ana Catarina, que é Saia do amor, eu belíssimo, tenho. não é? E nem Obrigada, querida. passarinho, que é lindo e que é muito bacana ver Ana Catarina apaixonada Ah, é, pela obra dela, pelos escritos sim. dela, ela promovendo essa obra com um amor tão grande e é Sim. tocante, né? É porque Então, a literatura tem um papel muito importante na minha existência, né? O último prolê que eu participei, infelizmente eu não lembro o nome, eu fico triste que eu não lembro o nome, mas eu sei que ela é da Paulinas. Ela falou justamente sobre que a literatura preenche os vazios da criança. Eu não esqueci mais disso, né? E aí eu me emociono porque eu escrevo, eu sempre desejo, né? E a Ana Cristina, que é minha parceira, minha irmã gêmea neste livro, escrever para responsabilidade, escrever para respeitar a criança, né? Para dar oportunidade que a criança preencha os seus vazios. Então, a literatura é algo que me acalma, né? Que me dignifica. Eu sou uma apaixonada mesmo, né? Lamento que nós não passamos bons momentos de grandes encontros formadores. Faz diferença, sim, na vida do professor, da professora aqui, né? Eu vejo uma Ana Raquel, mas Catarina, é você sim, Ana Raquel, uma mulher competente. Gente, a biblioteca André Neves é uma fofa, é linda. só faltou Ana Raquel trazer Muito, Lino de é, André Neves, É, é, que Lino é filho de de Tâmara. Tâmara. Poxa, Lino foi conhecer. O André Neves foi à escola de Lino quando ele era menor, a casa escola, Sim, e ele autografou, né? O livro de Lino já tinha lá em casa. E Lino, meu filho, foi o primeiro leitor da minha casa, né?
Meus filhos foram também à minha escola como mediadora de leitura, vendo, né, na prática as coisas Como que se eu já dá. conhecia na teoria, né? Então, apliquei as coisas que eu conhecia e pude outras por intuição descobrir, né, e aprender fazendo. Mas Lino, ele disse recentemente que na escola os professores perguntaram: alguém aqui quer ser professor? Somente ele levantou a mão. Eu fiquei muito feliz, porque ele disse isso a gente esse ano. Me surpreendi, porque eu não procuro não interferir nos desejos, nos sonhos, né, dos meus filhos. Eles vão se manifestar naturalmente com o passar do tempo. Mas você veja como uma vivência, né, de leitura, de livros, pode Impulsiona. impulsionar para uma carreira que está tão em desprestígio, né, nesse momento, em descrédito, sob ataque até, eu diria, porque há uma desconfiança da Da escola. escola, do trabalho do professor. É muito triste da gente perceber, não é, uma sociedade que está desconfiando Do do professor. trabalho do professor sistematicamente ou da instituição escolar, E eu né? observo, Tâmara, que nesse momento, pós-pandemia, pós-pandemia no sentido Sim. que depois de 2 anos, como foram, né, os 2020 e 2021, parece que houve uma espécie de relaxamento em relação à importância da escola. Vocês imaginem que eu trabalho numa escola de anos iniciais e tem um projeto muito especial, que há todo um trabalho com foco na afetividade, nos vínculos, na relação, mas há crianças com um excessivo número de faltas. E quando a gente conversa, sente que há uma espécie é como se ficou aquela ideia, não pode deixar de ir para a escola. A gente pode deixar de ir para a escola. Se está acontecendo algum problema em casa, o que antes havia um esforço maior para que a criança não Fato. deixasse de ir, hoje é como se fosse minimizada a importância presencial na escola. E acho que esse é um dos aspectos que a gente precisa urgentemente retomar, onde Sacudir, esse né? problema existe, né? Porque eu Sacudir posso a estar falando de sociedade. algo que é, de repente, muito É. particular, só de onde Não, não é eu não, estou Cláudia. Isso vivendo, é né? fato. Mas eu Isso é fato, ouço, é. É fato. eu A gente ouço sente, né, Ana Como é que está Raquel? na sua escola? Conta Até pra na gente. educação de jovens e adultos, a gente vê a nível nacional. Você vê os números, existe um número menor de alunos matriculados nas escolas. Que antes é como a escola era prioridade, né? Hoje é sim, como se hoje a prioridade fosse a sobrevivência, né? Procurar um trabalho para tentar se manter, né? A subsistência, né? A cultura Uhum. de sobreviver mesmo. E a escola tem sido cada dia mais ficando vazia as E cadeiras. alerta, né, Isso Raquel? A é um gente alerta. sobrevive de cultura, né? Isso. A gente sobrevive. Tem um livro, gente, eu não sei dizer o nome do escritor em alemão, eu não sei falar, mas eu sei o título do livro, que é 6.000 anos de pão, a história da civilização através do seu principal alimento. É um livro fantástico. E na orelha do livro é dito o seguinte: estão no campo de concentração, estão lá morrendo de frio e de fome, comendo migalhas de pão. E alguns amigos juntam das migalhas de pão e leva para o colega e diz: conte-nos uma história para que a gente não morra. Então vamos contar histórias porque a gente é, precisa de escola, né? A gente precisa da escola, precisa do outro, precisa ouvir das reminiscências da história do outro na escola. Meu apelo. A Verdade. gente precisa ouvir história do ser humano, do sonho, da imaginação. A gente, talvez o texto mais conhecido do Antônio Cândido seja O sim. Direito à A Literatura. literatura. Ali ele desenvolve belíssimamente, não é? Em que a literatura é tão importante para a gente e é um direito fundamental.
Mas essa questão me remeteu, você falou no campo de concentração, eu li certa vez a biografia em francês, porque eu sou professora de De francês, francês. né? De Simone Weil, V-E-I-L, V-E-I-L. Simone Weil foi uma mulher importantíssima que sobreviveu a Auschwitz-Birkenau. Importantíssima. Ela morreu há pouco tempo, não é? Mas está no Panteão. Ela foi a primeira mulher, salvo engano, se não me falha a memória, primeira mulher a entrar no Panteão, onde só existiam as glórias masculinas, né, por tradição na França. O corpo dela foi velado com todas as honras, possíveis. Ela era uma mulher que, na memória coletiva dos franceses, ela morreu agora, durante o primeiro ano de pandemia. Mas foi uma mulher que conseguiu sobreviver a Auschwitz e escreveu a sua biografia mais tarde, porque ela teve um percurso de vida belíssimo. Teve 4 filhos, estudou direito, foi jurista, foi presidente do Parlamento Europeu, uma mulher que foi ministra, foi importantíssima, lutou pelos direitos humanos, como ninguém, tem um trabalho de referência. E aí essa mulher, o que é que ela diz? Quando nós estávamos nos vagões, mortos de medo, no escuro, morrendo de fome, sem saber para onde estavam nos levando. E a cada parada eram lanternas na nossa cara, cachorros, pastor alemão latindo e tal. Eles faziam de tudo, né, para aterrorizar a gente. E a única coisa que nos salvava era imaginar que a gente estava indo para algum lugar bom. E esse lugar, nós pusemos um nome dentro do meu vagão. A gente sempre dizia, estamos indo para Pitipoi. Salvo engano, era esse o nome. E ela disse que Pitipoi era a única coisa que salvava ela de tanto pânico, de tanto medo. Aí começaram a criar, não é, a pensar como seria aquele lugar e o que eles fariam quando chegassem lá. Né? Isso é porque de trem durava muito tempo a passagem, como é que eu digo, a viagem, né, que transcorria, que ia da França, do campo de Drancy, de onde eles ficavam provisoriamente para seguir para a Polônia. Então, a viagem era muito dura e ela conta como foi importante acreditar em Pitipoi, né? Além de outras coisas maravilhosas. Eu acho que existem vários documentários, inclusive saiu um filme agora na França só sobre a vida dessa mulher, que é uma história de vida extraordinária. Se chegar aqui no Brasil, Eu aconselho vou vocês a procurar. assistirem. Tudo é exponencial quando se trata de crer que a imaginação é um lugar real. A imaginação é um lugar real porque nos pertence e nós somos reais. Gente, eu vou dar uma paradinha agora para falar daquelas pessoas que me ajudaram a promover a Amada com Elas. Amada com Elas não é uma coisa que acontece de agora e também não é um pão mágico que caiu na minha cabeça. Ah, Cláudia, Tâmara, Ana Raquel, vocês nasceram para isso, não? Isso é fruto, essas mulheres que estão aqui, elas estudam, elas se debruçam, elas trabalham as caixinhas epistêmicas, cognitivas, viu? São horas de imersão. Claro que essas meninas que estão aqui bonitas e bem construídas e confeccionadas, né? Passaram tempo de suas vidas lendo, assistindo a documentários e conversando com pessoas exponenciais. Então, quero dizer que não assim, a gente não nasce para isso. Aprendi com o alemão, eu gosto muito quando ele fala sobre isso, né? Não, nós somos fruto de um trabalho cognitivo e é fruto de muita imersão, ok? Então, eu quero agradecer ao Colégio Marioste, é um dos nossos parceiros, né? Ganhei essa caneca bonita. Olha que caneca linda, minha, tá? Meu, Ana Catarina. Então, o Colégio Marioste está ali no prolongamento da Prudente de Moraes, na rua Zeca Passos, número 100. E o Colégio Marioste é uma escola de tempo integral e oferece uma área verde, ampla, dentre outros qualificativos, né? É uma escola bilíngue, ou seja, os alunos aprendem por imersão. Não é um número só de aula em língua inglesa, né? É todo um processo que se dá para que essa criança, esse adolescente compreenda e naturalize o entendimento da língua inglesa. Dá uma passadinha lá, você vai ser bem assistido e bem acolhido,
Tá bom? Também quero agradecer a outro parceiro querido, que é aqui da cidade de Parnamirim, lá na Galeria Casa de Cartacho. Eu falo assim, gente, porque o lugar é primoroso. Tem uma jabuticabeira, que inclusive quarta-feira eu estive lá, tem muita jabuticaba e eu estava tomando café e comendo jabuticaba. Um lugarzinho gostoso para a gente fazer eventos, tá certo? Chamar os amigos e uma cafeteria no ponto. Pietchari Cafeteria, vários cafés gostosíssimos. Dá uma passeadinha. Deixa eu dar um ponto de referência para vocês. Vocês conhecem, que moram aqui nesta cidade de Parnamirim, como eu, há 41 anos, o Armarinho Talita. Conhecem sim, que esse armarinho, ó, é bem antigo aqui. Pois sim, fica na mesma calçada do Armarinho Talita. Dá uma visitadinha lá, passa por lá para tomar café nessa cafeteria mágica, maravilhosa e saborosa. Eu conheço. Pietari, olha, a Cláudia Santa Rosa Eu conhece aqui, já conheço. esteve lá, tá? É, Fica na casa de maravilhoso. Cartacho. Agradecer esses parceiros queridos, tá bom? Bom, meninas, vamos lá. Nosso programa Amada com Elas está quase já estourando o horário. Quero que vocês peguem as palavras de vocês aí, né? Deitada nessa minha cerâmica bonita, dá apego. Cada um pega a sua palavrinha. Ok, agora vocês vão comentar aí. Comece aí, Cláudia, lê a sua palavra pra gente. Eu escrevi viver. Viver, Ana Catarina, porque acho que é o que há de mais especial. Coisa linda. Viver é o agora, é tudo, é nosso desabrochar, é o acordar, né? E agradecer e dizer estou pronta, né? Obrigada, mais um dia, e poder realizar coisas como essas que nós estamos aqui fazendo hoje à tarde, né? Então, para mim, viver é o que há de mais especial, é um verbo que eu amo. Que lindo, Cláudia. E aí, Ana? Eu escolhi a palavra afetividade. A afetividade, ela é muito importante na nossa vida, né? E eu procuro sempre tratar os meus alunos e tudo que eu faço com muito amor. Assim, o amor, ele é a base de tudo, né? Então, a afetividade é primordial. Às vezes a biblioteca está bem cheia. Às vezes, quando eles chegam, já correm para a biblioteca. Então, assim, eu acolho eles, eu busco tratá-los com muito amor, entendeu? Então, a afetividade é importante demais no processo. Conheço Ana Acolhe. Raquel e ela é visceralmente afetiva. Querida Tâmara. A minha palavra é coragem. Eu gosto muito dessa palavra. Eu acho que para ser professor é preciso ter coragem. E isso está muito ligado à própria vida, né? A vida que é da gente é coragem. Já diz a frase mais conhecida do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas. E a gente precisa de muita coragem, eu acho, para enfrentar os desafios que a vida impõe para a gente. Quando a gente é educador, esses desafios vêm em dobro, né? Porque você tem desafios de ordem pessoal na sua vida e você tem desafios de ordem profissional, né? A saúde e a educação, eu diria que são realmente dois pilares, digamos assim, dentro da grande gama de profissões existentes que requerem uma dose extra de coragem, né? E parabéns para nós. Sim. Somos corajosas. A minha palavra é... Corajosas, vivas e afetivas. Eu vejo tudo isso. Eu vejo tudo Não, isso. é preciso muito amor. Olha aí, Muito Ana amor pra Raquel mim. já fez as conexões. Tá Aqui. uma fofa ela, É. minha amiga querida, né? E esse livro, dá tempo de Ana Raquel falar? Dá, eu vou deixar ela falar daqui a pouquinho. Ana Raquel, não. A minha palavra é gratidão, né? Eu sou uma pessoa que me emociono muito, eu gosto dessa coisa visceral que eu sou, né? Eu penso que eu estou aqui, sim, por algum desígnio maior, penso isso sim, e fico muito grata quando eu convido as pessoas. Vocês não sabem da minha alegria. É uma alegria quando eu convido pessoas que são potentes, sim, que são pessoas que dão respostas à nossa sociedade, que são pessoas, mulheres que sabem o que falam e têm trabalho para mostrar. E às vezes não é só a fala, né? A fala exige uma ação. E eu estou aqui com 3 mulheres que têm muito trabalho e que mostram esses trabalhos aí por onde elas passam. Então, muitíssimo obrigada, professora Tâmara Abreu. Muitíssimo obrigada, minha querida Ana Raquel, minha Eu que amiga Cláudia agradeço. Santa Rosa. E meu coração é gratidão. Gratidão, gratidão, como diz Angela Davis, e gratidão.
Ana Catarina, você não para. É impressionante a sua vitalidade, né? Você não para, é sempre produzindo e usa muito bem as mídias Obrigada, sociais. Cláudia. Não é uma comunicadora e com um Obrigada. domínio muito grande de tudo que se propõe a realizar. Parabéns, Obrigada. viu? Gratidão. Estou Também. sentindo falta de Betinho hoje Meu aqui. Betinho, meu amor. Betinho é o filho Meu dela. Betinho, meu amor. Querida, leia pra gente, sim. Falar um pouquinho sobre o livro Caligrafia de Dona Sofia, né? Dona Sofia é um pouquinho de cada uma de nós, né? O amor pelas palavras, sempre querendo que a literatura estivesse pertinho dela e que as palavras precisavam sempre estar expostas para que ela não esquecesse de nenhuma delas, né? Coisa fofa. Todos importantes. Esse livro é um dos meus preferidos do André Neves. Gosto muito de Obax também. As crianças amam o livro Lino, porque ele trata a amizade de uma forma muito especial, né? E cada livro é uma coisa interessante, né? Importante. E a gente vai ler aqui nesse livro de André Neves, ele traz novas poesias. Essa é a terceira edição, eu acredito. Não, eu acredito que Que é o ter- é a segunda, não. Não, então eu estou É a equivocada. Eu não quero falar terceira mal. Terceira. caligrafia de Dona Sofia. Na ficha catalográfica. Eu já vi 3 livros, esse é o terceiro, entendeu? Com Dona Sofia, com outras. Gente, 14ª. Ah. 14ª Foi mal aí, edição. André, Nada como a ficha querido. catalográfica. André, querido, parabéns, viu? É, porque a caligrafia é realmente o livro dele, eu acho que tem Mais mais, potente, não é? né? Potência, Na verdade, eu assim. acredito que esse livro, os outros, esse é que ele deu uma repaginada. Esse aí é que ele Isso. deu uma modificada, Mudou que a acrescentou roupa, outros é. poemas, né? Isso. Inclusive, ele colocou a Alta de Souza aqui. Oh, que maravilha! Enquanto a gente é criança, tem no seio um doce ninho, onde vive um passarinho, formoso como a esperança. E ele canta noite e dia, porque se chama Alegria, Alta de Souza. Ai, que coisa linda. Ainda mais que fala de pássaros. Pronto. André É Neves, por seu isso que eu- querido, um beijo no seu coração. André Neves, só deu você hoje aqui. Deixa eu finalizar lendo uma coisinha Pois também. sim, claro. Posso? Claro. Esse livro foi tão usado na minha casa pelos meus 3 filhos. Né? Eu falei do Lino, mas eu tenho, para não ser injusta, Helena é uma grande leitora. Conheço a Helena. Foi quem começou a ler mais cedo lá em casa. 3 anos a Helena começou o letramento. Leu Alice no País das Maravilhas e Reinações aos 6 anos. E não por acaso é o cabeção lá de casa. Então, essa menina é o cabeção. E Olivia, que é uma leitora de 7 anos, muito especial. Eu leio muito ainda, né, com meus filhos, principalmente com a Olivia, a Helena também participa. Esse livro ficou tão estragadinho, caindo aos pedaços, que eu tive que comprar outro. Eu gosto tanto dele, virou uma memória afetiva, né, na minha casa. Aí eu fiz questão de registrar. No segundo volume, eu registrei. O primeiro ficou rasgado, tanto que foi usado. Então, eis um livro cuja história eu já contei dezenas, talvez centenas de vezes aos meus 3 filhos. Em todas as vezes, a emoção e o prazer compartilhado foram um verdadeiro tesouro que guardaremos para sempre na memória de nossos corações. Viva a confiança que o papai depositou no Nestor. Caquinho. Viva a prudência do Nestor. Viva a solidariedade do elefante. Viva a amizade que prevaleceu sobre o preconceito. Coisa linda. Beijo da mamãe. Ai, que coisa linda. De quem é? Mostra pra gente aqui. Quentin Greban, eu acho que ele é tcheco, mas não tenho bem certeza. Talvez um. Nestor. Olha que lindo o nome. Nestor. É lindo esse livro. Ah, Brinkbook. Lindo. Então, como é uma história muito especial que eu lia fazendo voz, eu mudo muito a voz, faço uma certa interpretação teatral. Obrigada mesmo. por compartilhar conosco, Então, Câmara. é especial. Eu ontem presenteei meu grupo, né, de tutoradas. No projeto da nossa escola, nós temos as tutorias e eu tenho um grupo. E eu presenteei, foi a última reunião Sim. do ano, e a gente fez uma pequena confraternização, e eu presenteei com livros, né? Sim. Todos com livros. Inclusive, deve ter saído do ar há poucos minutos a postagem que eu fiz, elas abrindo a embalagem, vendo os livros. Aí eu disse que podiam
trocar se quisesse, de repente, né? Gostasse mais da colega e quisesse Eu não ia trocar trocar. mesmo. É, Eu, né? é lindo essas meninas conversando e dizendo, eu não quero trocar, não. Demais. E verdadeiramente apaixonadas pelos livros. Então, não é verdade que nós temos uma geração que não gosta mais de livros impressos, né, de papel. Quando elas se deparam, Principalmente quando os livros são bons e exatamente, bonitos. bons e bonitos, como Não basta Como esse aqui, né? receberam Isso ontem. é a beleza. Você veja que um livro é a porta de entrada para a educação estética de uma criança. O primeiro museu onde uma criança entra um livro. É verdade. Que lindo. Então a gente sensibiliza a criança para a arte. Aliás, um livro é uma obra de Apelos, por favor, esses programas aí que fazem os apagamentos dos livros físicos, vamos repensar, tá bom? Gente, eu cometi só um percalço aqui da Piacciari, que ela pediu para eu ler os cafés, né, que ela oferece. Tem cappuccino caramelo, que é doce de café expresso especial e leite vaporizado. Eu tomei esse, é de Deus, tá? Tem o clássico, tem o na prensa. Então vai lá, toma um café. Maravilha. Gente, muitíssimo obrigada por este momento de hoje. Sempre em pauta a literatura, né? A literatura é sim o nosso senso estético, digamos assim, mais refinado, né? Se você não leu algum livro, por favor, faça isso. Eu gosto de um teórico que ele diz que pelo menos caia o seu olhar sobre a capa, sobre os vãos de uma linha e de uma entrelinha, porque aí você vai tomando gosto. E às vezes a gente cansa mesmo, porque isso aqui é músculo, mas a gente consegue, tá bom? Vá a uma livraria, às vezes a gente vai ali e consome o lanche, a gente paga 70, 100 reais. E às vezes há livros que custam um pouco menos. Faça um investimento sobre você mesmo. E Ana Raquel pontuou que as pessoas querem sobreviver, mas a gente sobrevive de cultura, de escola e de livros. Muitíssimo obrigada, Tamara Abreu, minha querida Tamara Abreu. Eu vou se me matricular, viu? Você, sua aluna. Vou estar lá sentadíssima, anotando tudo. Maravilha, Querida Ana bem-vinda. Raquel, a gente se vê, se abraça, né? Compartilha todos os dias aí. Ana Raquel é essa que cola, que leva os meninos às reflexões, fez um painel gigantesco agora com os meninos. É essa professora que também está sempre se movendo para o melhor, né? E por meio de Ana Raquel, vamos aqui abraçar todas as professoras mediadoras de De leitura. leitura. Estou colocando o feminino, porque a imensa maioria não é espalhada aí por esse estado todo e que a São gente mulheres. precisa homenagear. Que legal. Cláudia Santa Rosa, querida, muito obrigada. Sei que você está aí nos seus afazeres, né? Passando aí essas estradas, mas você esteve aqui conosco. Então, muitíssimo obrigada. Seja devolvida. Devolvida e devolvida. Muito obrigada, Obrigada a Abner, você. você, viu? Que nos acompanhou até aqui. E a semana que vem tem mais com a Amada, com elas na nossa cor da nobreza. Porque esta é a cor da nobreza, porque todas as mulheres são nobres. Muitíssimo obrigada. Bye, bye. Tchau, gente.